Deus ele está acima de todas as adversidades que eu e você podemos passar. Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente na nossa vida. Hoje eu quero conversar nesse devocional do dia com você sobre a temática o Deus do impossível. Como sempre, convido você a pegar o papel e uma caneta para que você possa anotar aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração nesse devocional dessa manhã. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Deus não apenas ouve as nossas orações, mas Ele ultrapassa as nossas expectativas. Paulo ele encerra a sua oração em Efésios exaltando aquele que realiza além da nossa capacidade humana. Hoje veremos então como Deus opera em dimensões que nós não conseguimos medir, limitar ou até mesmo antecipar. A primeira lição que esse texto vem nos ensinar é que Deus ele vai além das nossas expectativas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que o que o Senhor prepara para nós, nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nós não produzimos ainda no nosso coração aquilo que Deus tem reservado para os seus. A limitação não está em Deus, mas na nossa visão. Talvez para que de uma forma pedagógica você possa armazenar esse aprendizado, escreva aqui comigo nos comentários. A limitação não está em Deus, mas na nossa visão. Pedimos pouco porque acreditamos pouco, pensamos pequeno porque enxergamos pequeno. E aqui eu faço um adendo. Quando nós pedimos também muito, pedimos mal. Por quê? O que é pedir mal à luz da palavra de Deus? Pedir mal, segundo o texto de Tiago, é pedir para os seus próprios deleites. Isso ensina que a oração vai mais de uma apresentação das minhas necessidades. A oração eu busco um contato com o Criador, com a fonte. E nessa troca, nessa relação com o Criador, as minhas necessidades em muitas áreas sim serão supridas, mas o foco principal não é o suprimento das minhas necessidades, mas a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos compreender que há uma característica desse operar de Deus na nossa vida, porque o texto diz que o Deus que age pelo seu poder operante em nós. Observe aqui, conforme o seu poder que opera em nós. Eu te pergunto, quanto do poder de Deus tem operado na minha e na sua vida? Deus opera em nós e através de nós. Atos capítulo 1, verso 8, nós temos uma promessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. O poder de Deus, irmãos, ele não é teórico. Ele é prático, ativo, presente. O poder de Deus traz em nós vida. Não é a força humana, a capacidade intelectual ou o talento que faz o extraordinário acontecer. É o poder do Espírito Santo agindo no cristão. Há uma frase atribuída a John Stott que diz que antes de enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito à igreja. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Eu quero ministrar algo de Deus para essa manhã de domingo ao seu coração. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Só que você tem que entender que nós temos que nos mover na dependência do poder de Deus. Porque eu e você, nós somos vasos de barro. Mas há um texto de 2 Coríntios 4:7 que é uma bênção nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que Deus tem tesouro não em vasos de ouro, prata ou bronze, mas em vasos de barro,
E Paulo vai justificar porque essa preferência de Deus em colocar tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Não é sobre o nosso brilho, é sobre o brilho dele em nós. Mas há uma terceira lição. Antes, eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. E nós também estamos agora no WhatsApp, com um canal lá no WhatsApp, onde eu compartilho todos os vídeos que postamos aqui no YouTube. Então, ao final desse vídeo, toca no link que vai estar no primeiro comentário fixado. A terceira lição: o Deus que realiza infinitamente mais. Lucas capítulo 1, verso 37, um anjo faz uma afirmação: para Deus, nada é impossível. Não é algumas coisas não são impossíveis, nada é impossível. Marcos 10, 27 afirma a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Para Deus, tudo é possível. Paulo não diz apenas mais, mas infinitamente mais, acima, além, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus rompe limites humanos, transforma histórias, abre portas que ninguém é capaz de fechar. Jesus vai dizer assim, eu tenho a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Quando entregamos o impossível nas mãos de Deus, Ele revela a sua glória de uma maneira sobrenatural. A capacidade de Deus agir não encontra barreiras, limites nas nossas limitações. Sabe o que atrapalha às vezes Deus de agir na nossa vida? É a incredulidade. A Bíblia vai dizer que Jesus não fez muitos milagres na sua cidade natal por causa da incredulidade do povo. Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E o texto encerra dizendo, por isso estamos alegres. Então conclua desse devocional do dia de hoje. Deus não pensa como nós. Ele faz além do que pedimos ou imaginamos. Seu poder não é distante, Ele opera em nós, transformando as nossas vidas. E Ele continua sendo Deus do infinitamente mais. Mas eu sei também que eu estou falando com pessoas de fé que já buscaram em Deus um milagre e esse milagre não aconteceu. É normal você ver pessoas por aí dizendo, faltou fé em você. Às vezes não. A fé não é para que Deus faça aquilo que queremos, é para que nós aceitamos aquilo que Deus entendeu ser o melhor para nós. Mas se você está vivendo uma crise de fé, eu tenho esse vídeo aqui, onde eu falo quando Deus não faz o que Ele pode fazer. Como deve ser a forma de nós agirmos. Clica nesse vídeo e nos encontramos nele. Forte abraço.